Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar de autoconhecimento. É o Celso Batista, da Universidade da Luz, que está falando. Nós começamos com a programação infusa, falando sobre aquelas 3 programações básicas que nos motivam para a experiência humana, que nos dão subsídios para a experiência humana e que justificam a maioria das nossas ações. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre a bagagem para a existência. As pessoas, apesar da diferença que existe entre as pessoas no estado, status financeiro, no estado de espírito, na condição de vida que cada um tem, todos os seres humanos entraram para a vida humana com uma bagagem completa que lhe dá o direito e a capacidade e as condições para exercer a sua vida com plenitude. E essa bagagem, chamada bagagem para a vida, é uma estrutura espiritual permanente e ativa em todas as pessoas, que ela vai aprendendo a utilizar de pouco em pouco e dando a si mesma as melhores condições para a sua experiência na Terra. Desculpe. Então, eu costumo sempre mostrar as mãos, os 5 dedos, e por eles explicar os componentes da bagagem. No dedo mínimo está a obrigação. Nós temos uma obrigação, que é no mínimo cumprir as leis que regem a nossa vida humana. No dedo anelar, bem fácil da gente não confundir com anular, porque aqui se encontra o direito inalienável de todo ser humano, que é o direito de livre escolha, livre-arbítrio. No dedo maior, nesse dedo maior, está a indicação de que nós temos um propósito, ele é o mais alto de todos, e esse propósito é o mais alto de todos também perante a vida, que é o autoconhecimento. Neste outro dedo indicador está o instrumento de realização a partir do qual todas as nossas ações ganham poder. E esse instrumento é a fé. E, por último, no dedo maior, no dedão, nós temos aqui o polegar, nós temos aqui o poder divino. Todas as pessoas vieram com poder divino, vieram com esse instrumento da fé, vieram com o grande objetivo de realizar-se no autoconhecimento, vieram com o direito inalienável ao livre-arbítrio, às suas escolhas, arbitrar na sua realidade, e vieram com a obrigação de, no mínimo, cumprir as leis. O que ocorre dentro da nossa experiência é que nós temos que descobrir isso por nós mesmos. Nós viemos com tudo isso, usamos tudo isso o tempo todo, mas não sabemos nem quando estamos usando, nem como usamos e nem qual é a melhor maneira de utilizar esses recursos, essas ferramentas que são partes estruturais do nosso ser. Mas o poder de Deus é muito fácil de explicar, porque se nós somos todos considerados filhos de Deus, a nossa natureza é divina, a nossa natureza é espírito, e o Espírito é palavra, e palavra é Deus, segundo está escrito em João 1, capítulo 1, versículos de 1 a 5, fala que a palavra é Deus. Então, se nós temos em nossa essência as informações que são palavras, então nós somos constituídos de Deus. Então, dessa forma, o poder de Deus é uma inerência do ser humano. Quanto à fé, a condição é exatamente associada ao dedo mínimo, que no mínimo nós temos que cumprir as leis. E é essa fidelidade às leis e fidelidade aos princípios divinos, os princípios ativos, a coerência, a fides, ou fidelidade, que é a palavra de origem da fé, é fides, que significa de fato é fidelidade. Se nós tivermos a fidelidade aos princípios divinos, naturalmente teremos a fé suficiente em todo o processo realizador.
O autoconhecimento, que é o grande motivo, que é a grande razão de nós estarmos aqui, é a mesma coisa que conhecimento de Deus. Eu conhecer a mim é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é conhecer a mim. E com essa visão, com essa perspectiva, nós vamos compreender que a finalidade da vida não é simplesmente existir, comer, beber e dormir até a hora da morte chegar. Nós estamos aqui dentro de um processo de autodescoberta, e quando eu me descobrir, então eu vou compreender uma série de coisas da vida, quando eu entender o que eu sou, não quem eu sou, é a entidade por trás da identidade. Quando eu compreender isso, quando eu entender isso, então a vida estará toda ela diante de mim, clara, posta, disponível, aberta e fácil de manejar, fácil de operar. Então depois eu preciso compreender que é com o autoconhecimento e com o conhecimento que eu consigo alcançar o meu melhor nível de liberdade, a minha melhor capacidade de escolher as realidades. É por intermédio desse livre-arbítrio que eu formo um valor inestimável dentro de nós, né? Eu formo dentro de mim, você forma dentro de você, nós formamos dentro de nós, e esse valor inestimável é o direito do livre-arbítrio, é a liberdade, é o direito inalienável de poder escolher. Então, o discernimento é a palavra que melhor explica essa condição interna. Então, ela só pode surgir, o discernimento só pode surgir depois da experiência. Então, há muitas razões para existirem as experiências, boas e más. E se existem razões para existirem experiências boas e más, é necessário a gente compreender que as experiências más, tanto quanto as boas, são boas para aprender, são boas para criar discernimento, são boas para a formação da consciência. Portanto, em última análise, a gente vai constatar que o mal é uma necessidade. E Jesus disse isso, né? É necessário que venha o mal, mas ai daqueles por meio de quem ele vem. Então, isso não significa que não vai gerar sofrimento, e gerar sofrimento é para gerar entendimento do significado, da importância, do valor, do peso e daquilo que a palavra significa, que a experiência traz para nós um sentimento que vai deixar isso uma marca definitiva. Eu vou saber, depois de ter feito uma coisa, de ter agido de um modo negativo, eu vou saber com certeza que aquela ação, aquela atitude não é boa para mim. E posso naturalmente abdicar dela imediatamente, ou posso ir aos poucos, porque nós somos também motivados pela energia, pela densidade e intensidade da energia com que nós somos constituídos. Então, as conexões cerebrais, existem conexões cerebrais que são muito antigas, são muito sólidas, são muito substanciais, elas já existem há milênios dentro de nós, faz parte das nossas características, nosso modo de ser, de ver, de falar e de agir. Portanto, nem sempre a gente consegue se livrar, mesmo tendo discernimento, você consegue se livrar de um modo de operar a vida assim instantaneamente. Você vai precisar de criar um fator de neutralidade para essa conexão cerebral perder o efeito e perder a capacidade de te influenciar, e depois você vai criar uma nova conexão cerebral, fazendo com que surja um outro caminho dentro das suas conexões cerebrais que te dará um sentimento melhor, experiências melhores, resultados melhores, e são as melhores possibilidades para você ser feliz. Então, nós chegamos à conclusão, depois de nós termos descoberto a bagagem para a experiência humana, que todas as pessoas são iguais perante Deus, porque todas receberam igualmente a mesma bagagem. É natural que nem todas aprendam simultaneamente ou concomitantemente o processo de utilização dessa bagagem, e com o tempo, com o passar do tempo, todos irão descobrir. A seu tempo, cada um vai descobrir. Não há razão para nós nos preocuparmos, cada um tem um processo que é pessoal, um processo que é próprio, e cada um chega a seu tempo no momento exato, na hora própria,
para tomar posse dessa bagagem. E conhecendo essa bagagem, ele pode operar na vida segundo o seu próprio interesse, que é o princípio da autonomia. Quando você conhece a sua natureza íntima, quando conhece os seus propósitos, quando sabe que tem uma programação infusa, você se torna habilitado para fazer as suas próprias programações de maneira consciente e com discernimento. Esse é o propósito de você saber da existência da bagagem para a vida. Evidentemente que nós vamos falar mais sobre isso de uma maneira mais profunda em outros vídeos para frente. Por enquanto nós ficamos aqui, agradeço por ter estado em minha companhia até agora e até o próximo.